O SBT Interior segue com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Rio Preto. Marcelo Casagrande está em nosso estúdio na cidade. Bom dia, Casagrande. Oi, Andréia, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o SBT Interior ao vivo pela TV e também pela internet. Na segunda entrevista ao vivo, feita com candidatos à Prefeitura da maior cidade da região, eu converso com Celi Regina, do PT. A candidata já está aqui ao meu lado, são 12 minutos a duração da entrevista, o tempo já está contando. Candidata, a senhora é professora, formada em Letras e Pedagogia, então vamos começar falando de educação. A senhora fez críticas duras em relação ao IDEB de Rio Preto e usou a seguinte expressão, quer corrigir o retrocesso do fim de 2019 em relação ao IDEB. Qual o caminho a senhora tomaria, caso eleita, agora no próximo dia 15? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos assistem. Então, Rio Preto precisa investir mais em educação, porque nós temos um sistema próprio de ensino, né? Nós precisamos levar mais qualidade de educação. De que maneira, Marcelo? Por exemplo, nós temos que, na jornada do aluno, nós temos que garantir que aqueles alunos que tenham maior dificuldade, que ele possa ser garantido um horário, que os pais tenham consciência disso, que o aluno precisa de um reforço escolar, um reforço no conteúdo pedagógico na sala de aula, para que ele possa, então, melhorar o seu rendimento, porque dentro do projeto político-pedagógico da escola tem essa previsão, mas não está funcionando. Então, nós queremos ter maior qualidade na educação pública do nosso município. Candidata, vamos falar um pouco sobre saúde. O plano de governo da senhora cita, inclusive, diretrizes emergenciais para a saúde por conta do período da pandemia. A senhora fala em fortalecer o SUS, mas não cita como seria esse fortalecimento, quais seriam as frentes para fortalecer o SUS. O que a senhora pretende fazer, não só nesse primeiro período, os primeiros 100 dias de governo, mas ao longo dos 4 anos do eventual mandato da senhora? Olha, a primeira coisa que nós vamos fazer é modificar o orçamento da saúde em Rio Preto. Porque o orçamento previsto para 2021, para a atenção básica, que é a porta de entrada do SUS, que são os postinhos de saúde, está tirando o orçamento em relação a 2020. Na vigilância epidemiológica, que é a área de inteligência da saúde pública, também tem menos dinheiro no orçamento. Então, isso nós vamos fazer assim que assumirmos o governo. Nós iremos aumentar o dinheiro do orçamento da saúde para essas duas áreas que são as mais importantes na nossa visão, para que a gente tenha uma saúde pública preventiva para toda a nossa população. Candidata, a senhora fala em ampliar o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade. A gente sabe que muitas famílias sentiram um impacto muito grande provocado na economia por causa da pandemia. Eu quero falar bem especificamente sobre a comunidade da Vila Itália. A gente sabe que é uma comunidade que a prefeitura tem tentado formas para conseguir reverter o cenário que eles enfrentam lá, mas a realidade continua, uma realidade bastante cruel para essas famílias. Qual que é a solução que a senhora enxerga para aquela comunidade específica e para evitar que outras favelas se formem na cidade? Então, Marcelo, especificamente a da Vila Itália, ela está judicializada. Então, eu não posso falar para você o que eu vou fazer administrativamente, porque nós temos que saber o que vai acontecer judicialmente. Porém, nós temos total entendimento que ali moram cidadãos de bem, trabalhadores e trabalhadoras, e que devem e têm que ter o mesmo direito de um morador da cidade que mora num condomínio de luxo. Eles são cidadãos tanto quanto qualquer outro na cidade. Então, nós precisamos saber a questão da judicialização. Ali tem área pública, área privada. Então, nós vamos primeiro dar conta disso para depois fazermos o que tem que ser feito para termos as pessoas ali vivendo com dignidade. A gente está entrando para o 4º minuto da nossa entrevista, candidata. Eu quero falar um pouco sobre transporte coletivo, que é algo que impacta muito a vida do Rio Pretense. O Rio Pretense passa bastante tempo dentro do ônibus para se deslocar para o trabalho, para ter opções de lazer e tudo mais. A senhora fala em priorizar o transporte coletivo, que é uma máxima que todos os candidatos têm falado. E a senhora fala em implementar corredores de ônibus ou faixas preferenciais. Mas a cidade já tem 13 corredores de ônibus. Tem espaço para mais corredores na Rio Preto de hoje? Olha, Marcelo, já tem, só que eles não estão operando. Porque nós estamos vendo aí apenas 2 avenidas na cidade
que tem os horários pré-determinados. Nós não estamos vendo isso acontecendo em todos os espaços da cidade que foram criados corredores de ônibus. E a questão do transporte coletivo é uma prioridade nossa mesmo, porque nós temos que manter o subsídio que existe para o consórcio Rio Pretrans, porém, nós temos exigências que o ônibus tem que ser confortável, tem que ter ar-condicionado em todos os ônibus e nós iremos garantir assentos femininos, porque, infelizmente, as mulheres ainda sofrem assédio dentro dos ônibus. E nós vamos priorizar o transporte público, porque quem utiliza dele é a classe trabalhadora. Então, tem que ser melhor. Não tem como continuar como está. A tarifa técnica do transporte hoje está em R$ 4,10, o passageiro que paga no dinheiro paga R$ 3,50, ou seja, tem o subsídio da prefeitura. A senhora acha possível fazer com que esse subsídio aumente, ou seja, a tarifa diminua para quem está pagando ali para o passageiro? Olha, primeiro nós temos que entender e conhecer isso. Nós não podemos falar algo sem ter conhecimento do orçamento, do contrato com o consórcio Rio Pretrans, mas o que nós pudermos fazer para melhorar para a classe trabalhadora, que é aquela que usa o transporte, com certeza nós iremos fazê-lo. Vamos falar um pouco sobre habitação. A senhora defende a utilização de terrenos e edifícios vazios para a produção de moradias de interesse social. A gente vê que isso é algo comum em grandes centros. Várias capitais têm defendido essa política, independentemente do partido. A senhora estima qual que é o potencial que Rio Preto tem para esse tipo de moradia social? O quanto conseguiria construir de unidades habitacionais, enfim, permitir com que famílias tenham acesso a isso? Tem uma estimativa já quanto a isso ou ainda é cedo para falar sobre? Olha, enquanto estive vereadora, fiz visita a muitos bairros da nossa cidade que tem vazios urbanos. Então, assim, tem vazio urbano que dá para construir-se 30 moradias, tem outros que dá para construir 20. E a gente tem que entender que existe uma infraestrutura já dada nesses bairros, sem precisar construir creche, unidade de saúde, escola. Então, nós temos que saber utilizar esses vazios urbanos. E é muito importante, porque a prefeitura, ela deixará de gastar muito mais dinheiro na moradia popular, porque a infraestrutura já está dada. Então, isso é uma prioridade também no nosso governo. Nós temos isso feito em muitas prefeituras administradas pelo PT e deu muito certo. A gente sabe que a região norte é uma cidade dentro da cidade. Ela tem uma economia própria que gira ali naquela região. Equipamentos públicos estão sendo levados com mais frequência para lá. Qual é o olhar da Celi Regina para a região norte, caso seja eleita prefeita? Bom, Marcelo, primeiro que nós vamos levar um CRAM para a região norte, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher Vítima de Violência. Só existe um que funciona dentro da secretaria, aqui no centro da cidade, e nós entendemos que, como você mesmo disse, a região norte ela é a mais populosa da nossa cidade, então ela tem que ter ali um centro de atendimento à mulher. Porém, nós vamos aumentar as equipes de atendimento, porque nós temos uma equipe mínima que atende. A equipe tem profissionais excelentes, mas nós temos que ampliar essas equipes, porque, infelizmente, com a pandemia, aumentou muito a violência contra as mulheres. Esse ponto que eu vou tocar, estamos entrando para o 8º minuto da entrevista, candidata. Durante a pandemia, a gente viu os índices de violência contra a mulher dispararem. A gente vê muitos casos de violência não só psicológica, verbal, mas principalmente violência física. A senhora diz que quer implementar uma casa de passagem para mulheres de vítima de violência. Como é que funcionaria na prática essa casa de passagem? É assim, Marcelo, em Rio Preto nós temos uma casa-abrigo, que ela oferece 5 vagas para a região. São para aquelas mulheres vítimas de violência que elas não podem voltar para casa, senão elas são mortas pelo seu agressor. Então, ela fica ali, se ela tiver seus filhos, ela vai para essa casa-abrigo. Porém, a casa de passagem é importante porque, muitas das vezes, a mulher só precisa ficar ali alguns dias, até que se resolva a burocracia judiciária. Então, é importantíssimo e nós ainda não temos. E a gente, nessa questão da pandemia, nós estamos vivendo 2 pandemias. Uma do Covid-19 e a outra pandemia, que é a violência contra a mulher. E, principalmente, nas periferias com as mulheres pretas, pobres, onde mais acontece essa violência. Candidata, Rio Preto enfrentou um racionamento de água agora, há poucas semanas. A gente terminou esse racionamento por conta do aumento da chuva, mas o que? A estiagem, obviamente, foi grande, o consumo aumentou durante a pandemia e também por causa do calor, mas é preciso pensar lá na frente, pensar na Rio Preto do futuro. Se eleito, o que a senhora vai fazer para tentar evitar ou tentar fazer com que as chances de uma crise hídrica realmente se instalem em Rio Preto?
Bom, primeiro que nós sabemos que existe o período de estiagem. Esse ano foi um período, assim, lastimavelmente maior, né, em todo o Brasil. Essas queimadas imensas que ocorreram afetaram a todo o nosso país, mas o período de estiagem existe todos os anos. Para que isso não aconteça, nós temos que ter um plano de contingenciamento elaborado, pensado antes do período de estiagem, o que está faltando, né? Outra coisa, nós temos que fazer a lição de casa. Para cada 100 litros de água tratada, 27 deles não chega na residência da população. Ele se perde. Por quê? Porque boa parte das tubulações da nossa cidade tem 50, 60 anos. Então, nós precisamos trocar as tubulações. Isso é extremamente necessário. Candidata, vamos falar um pouco agora de agricultura familiar, tem sido estimulada cada vez mais aí por lideranças políticas, porque é uma forma de você ter uma responsabilidade social, você ter uma responsabilidade ambiental, afinal a agricultura familiar normalmente não usa agrotóxico, mas mais do que incentivar, tem que fazer com que essa produção seja escoada. Tem que estimular, por exemplo, levando para merenda escolar, tem que promover feiras para que essas pessoas consigam vender a sua produção. Qual que é o olhar, qual que é a visão do PT e da sua candidatura para a agricultura familiar aqui em Rio Preto? Olha, Marcelo, aqui em Rio Preto, nós temos, no arredor da nossa cidade, nós temos muitos agricultores. E tem agricultores produzindo orgânico. A agroecologia é uma coisa extremamente necessária, porque nós estamos comendo muitos alimentos com agrotóxicos. Nós não podemos, isso está afetando a saúde das pessoas. E nós nos preocupamos muito com a saúde das pessoas. Então, nós vamos subsidiar boa parte, como os governos do presidente Lula, da presidenta Dilma fizeram para os agricultores familiares, para que eles possam, então, vender, produzir em feiras aqui na nossa cidade, né? E também na alimentação escolar, porque existe uma legislação federal que foi feita no governo Lula para que no mínimo 30% da alimentação escolar seja comprada da agricultura familiar. Então, nós precisamos investir tanto nessas pessoas para gerar também mais emprego e para que nós tenhamos uma alimentação mais saudável. Candidata, em 30 segundos, por que a senhora quer ser prefeita de Rio Preto? Eu quero ser prefeita de Rio Preto porque me sinto extremamente preparada para assumir o cargo. Já fui vereadora, já participei de conselhos e vote Celi, vote 13, que nós vamos fazer a diferença. Temos um programa de governo voltado para cuidar das pessoas. Isso é o mais importante no nosso governo. Cuidar das pessoas é imprescindível. Muito obrigado pela sua participação aqui no SBT Interior desta terça-feira.